Olá pessoal, meu nome é Caio, do canal Código Vazado, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, ok? A gente vai estar prosseguindo aqui com a respeito da arquitetura React, ok? Que a arquiteturazinha que eu uso, que é bem legal, bem simples e bem efetiva, ok? Aqui nessa videoaula, né, eu vou estar falando a respeito de algumas exceções que pode ocorrer na arquitetura, né? Você não precisa seguir perfeitamente, ok? E a gente vai falar a respeito dela, ok? Bem, outra coisa que eu gosto de fazer também é sempre declarar o componente que representa a página com o sufixo page, né? Então, aqui home page, né? E aqui em pages eu trocaria também o nome, né? Aqui em index.js, né? Trocaria aqui esse componente para homepage e aqui homepage, ok? E homepage. A mesma coisa eu faria para about, ok? Mas para não perdermos tempo eu vou fazer isso, ok? E isso é algo que fica flexível para você, obviamente. Você não precisa usar o sufixo page. Eu estou só dando como um exemplo aqui, ok? Aqui falhou para compilar, vamos ver o que está acontecendo. Aqui na found, não pode achar homepage. Por que ele não pode achar homepage? Ah, porque a gente não mudou o nome do arquivo, porque a gente só mudou o nome do componente. Então, homepage não está definido. Vamos ver o que está acontecendo. Homepage, homepage, homepage. Aqui, ok? Pronto. Resolvemos o errozinho, ok? Então você pode tanto declarar só sem sufixo page, ok? Mas se você quiser também você coloca page, ok? Outra coisa também que você pode fazer, por exemplo, é você declarar os componentes que fazem parte de uma página com o prefixo do nome da página. Então aqui poderia ser Home Hero Section, né? Para dizer que esse componente ele é específico dessa página. Mas caso se os componentes estiverem ficando com um nome muito grande, você pega e tira esse prefixo, ok? Isso é flexível também, isso é preferência sua, ok? Eu vou deixar assim, fica mais enxutinho, ok? Lembrando, obviamente, que o CSS, né, a utilização desse componente, caso você esteja usando CSS, eles vai todo no arquivo da página, né? Então, como esses componentes aqui eles pertencem à página home, o CSS dele também vai nesse arquivo aqui, né? E daí você evita ficar criando vários arquivos CSS, ok? E aqui eu fiz alguma estilização mesmo boba, né? Algo bem bobinho mesmo, né? Só pra gente dividir um pouquinho melhor aí, ok? Bem, agora eu quero falar a respeito de exceções, né? Tipo, o que quebra as nossas constraints, né? As nossas regras da nossa arquitetura, né? Bem, o que acontece? Você lembra que componentes que são declarados, né? Que são colocados dentro do diretório componentes, significa que são componentes que eles são reutilizáveis em várias partes, né? Eles são reutilizados em várias partes do nosso projeto, e ele não é específico apenas de uma página, né? Mas pode ocorrer uma exceção. E qual é essa exceção, Caio? Bem, essa exceção ela é caso um componente ele tenha uma composição muito complexa e esteja ocupando muito espaço no arquivo que representa a página, né, vamos assim dizer. Então, por exemplo, supomos que esse componente Hero Section aqui ele esteja ficando muito gigante, né, e daí eu começo a querer separar ele em subcomponentes, né, começar a aplicar o conceito de composição para ele, né. Então daí Hero Section agora vai ter sei lá, um texto, não sei, eu tô só dando exemplo aqui, são componentes, né? Ele vai ter uma header, né? Ele vai ter né? Então esse componente ele vai ficando gigante, né? Ao ponto de eu começar a aplicar, né? A composição, né? Bem, se essa composição ela for pequena, você pode até separar aqui. Se ela for pequena, você pode deixar aqui mesmo. Só que se você vê que ela está ficando muito grande, né? No caso, esses componentes eles viriam aqui dentro, ó, porque eles fazem da Hero Section, né? No exemplo que eu estou dando. E Header também. Acho que Header vai dar conflito com aquele nome ali. Header 2, ok? Só por questão de cidade, ok? O que você pode fazer? Se o componente estiver ficando muito grande, né? Aí você pode quebrar a exceção que a gente tem, a regra, quer dizer, que a gente tem, que é colocar ele dentro aqui de componente.
ok? Por mais que ele seja usado apenas na página home ou qualquer página específica, se ele estiver ficando muito grande, você declara ele dentro do componente como um componente, né, em um arquivo individual, né? Porque a composição dele ele é tão grande, a composição dele é tão, né, é tão grande que aqui ele vai ficar muito feio, né? Vai ficar muita separação de código, vai ficar muito grande, né? Então você pode criar aqui, né, e declarar ele separadamente, né? E daí fica opcional para você se você vai declarar o CSS separado ou se você vai declarar o CSS aqui. Eu, no caso, declararia o CSS aqui mesmo, ok? Na página em que ele pertence, né? Então, nesse caso, seria assim, ó. Eu declaro aqui em componentes, né, um componente chamado Hero Section. Supomos que eu esteja puxando ela, né, Hero Section, ok? Se eu quiser também, eu posso até usar um prefixo, né, Home Hero Section, para dizer que ela é apenas da Home, né? Então, usaria Home Hero Section. Mas nesse caso não vou usar. Eu irei importar o React aqui logo, ok? E aqui eu puxaria aqui esse código e criaria aqui a composição, ok? Eu gosto sempre de usar essa sintaxe aqui, bottom up, ok? Que é os subcomponentes eles ficam primeiro e o último é o componente de fato. E aqui export default, ok? Hero default hero section. E eu também viria aqui em index e exportaria aqui import hero section from hero section. Só isso mesmo, ok? E export hero section. E aqui em home eu pegaria ele aqui, hero section, ok? E vamos dar aqui. Opa, aqui está vazio. Vamos, sei lá, retornar alguma coisa aqui. Retornar nulo, né? Acho que nulo pode. Deixa eu ver se ele pode retornar nulo. Pode. Okay, então, é obrigado só um valor de retorno, nulo. Ok? Opa, não pode. Então, o que eu vou fazer? Vou retornar uma div vazia. Ok? There2. Vamos ver aqui. Pronto, né? Então, aqui é quando você quebra a exceção, né? Então, o que acontece? Hero Section é um componente que ele vai ser específico de home, né? Mas por que ele não está sendo declarado, então, dentro do arquivo home, né? Como as regras da nossa arquitetura dizia? Porque simplesmente ele começou a ficar um componente tão complexo que é melhor você criar ele em um arquivo separado, né? E daí você faz a composição dele aqui, né? Então, essa é a seção que você pode quebrar, ok? E o CSS, como eu disse, fica opcional. Você pode criar o CSS dele separado aqui, ou você pode criar ele, deixar ele mesmo na página onde ele pertence, né? Estilizar no arquivo CSS da página que ele pertence. Então é só isso, ok? Aqui também, como eu disse, você pode seguir aqui o prefixo tipo home hero section, né? Você usar o prefixo, que aí você usa o prefixo também home em todos os outros componentes, ok? Ou então você usa hero em todos os outros subcomponentes. Nesse caso eu vou deixar sem, ok? Você pode até fazer uma anotação e dizer aqui que esse componente ele só é usado na página home, ok? Deixar um comentário, né? Uma observação. E é isso, pessoal, né? Uma arquitetura bem interessante, vocês viram, né? E você vai economizar criar muito arquivo CSS, né? Eu percebi que quando você está desenvolvendo em React, você cria muito arquivo CSS e fica um pouco chato, né? E também eu acho que essa ideia, né, de você criar por páginas, você fica mais livre, né? Você fica algo mais fácil de você fazer, né? Você criar a página que você quer desenvolver e daí você vai criando, e daí quando você vê um componente que vai ser reutilizado, você fala, opa, esse componente aqui ele vai ficar dentro do diretório componente que eu vou usar ele lá em outra página, né? Então é bem fácil, né? É bem simples. Aqui eu criei essa navegaçãozinha aqui, né? Usando o elemento link, né? O componente link de React Router, né? E tá aqui a about page, né? E é o que a gente fez, né? Então essa é a arquitetura, né? Fica uma arquitetura, fica bem legal, fica bem organizado. Aqui, como eu disse, esse app aqui
Você pode deixar ele solto, você pode declarar ele aqui como componente, aí você que decide, ok? E é isso, pessoal, nessa arquitetura é isso, eu espero que vocês tenham gostado, ok? E valeu, falou e fui!